Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Vamos começando essa palestra da noite de hoje. Eu convido a todos para que a gente possa aproveitar melhor esse momento. Eu gosto sempre de lembrar que esse momento, ele é um momento, não é apenas uma palestra, ele é um momento de tratamento, sobretudo se a gente se colocar disponível para isso. Lembra sempre, deixa eu só parar um pouquinho a música aqui. Vamos lembrar sempre que Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. E os espíritos de luz respeitam. Então, eles nos auxiliam na medida do que nós estamos disponíveis para receber esse auxílio. Então, vamos aproveitar com essa consciência e nos prepararmos para isso. Então, vamos relaxar, soltar o nosso corpo, sentir que a gente está aqui agora. Isso significa deixar as preocupações lá fora. Se eu deixei a janela aberta, se eu desliguei alguma coisa, tá tudo certo. Deus toma conta. E a gente deixa tudo lá para fora, tudo lá para trás. Nesse momento que nós estamos aqui, essa casa foi completamente preparada para receber cada um de nós. Nada por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Muitas vezes nós trazemos irmãozinhos para serem tratados aqui, para serem desligados do nosso campo energético. Então vamos auxiliar, contribuir para a melhora deles e para a nossa também, na medida do que a gente permite que esse desligamento aconteça. Vamos respirar fundo e vamos convocar a presença do nosso Mestre Jesus, que está aqui conosco, junto com a espiritualidade superior, com muita luz, com muita paz, renovando as nossas energias, os nossos melhores propósitos, pedindo auxílio para essa noite de hoje, que nós possamos receber tudo aquilo que nós já estamos prontos para receber, tudo aquilo que o nosso coração está buscando, toda a energia, todo o tratamento, toda a cura para aquilo que nós estamos buscando, as inspirações do alto. Vamos pedir para que Ele nos auxilie, que a gente receba as intuições, as lições, os aprendizados que nós já podemos receber e que abençoe essa noite de hoje. Que assim seja. Então, nessa noite, nós vamos estudar esse capítulo 31 do livro Vinha de Luz. Esse livro, eu gosto sempre de reforçar, ele é um livro excelente, são capítulos curtinhos, como esse de hoje, é um capítulo curto. São várias lições que Emmanuel nos trouxe através de Chico, são reflexões. A gente pode usar ele tanto para fazer o culto do nosso lar, a leitura apenas de um capítulo. A gente pode usar antes de dormir, para fazer uma reflexão, uma meditação. A gente pode usar, inclusive, dependendo, se a gente pedir, para nos auxiliar de repente a ter inspiração para alguma coisa. Aí a gente precisa só interpretar. Mas a gente fecha os olhos, pede auxílio e abre. E vê o que aquele conteúdo daquela lição pode nos trazer, nos inspirar para a solução de algo que a gente esteja passando. Então, é um livro de uma coleção, existem outros livros, mas esse é o que nós vamos estudar na noite de hoje. E ele se chama De Ânimo Forte. E aí, Emmanuel, ele sempre começa, ele coloca uma frase, ele tira de algum lugar, né? Nesse caso, ele tirou de Paulo, o apóstolo, lá em Timóteo. E aí ele faz uma reflexão a partir daí. Eu gosto sempre de contextualizar para a gente compreender melhor o que é que ele está falando. Então, o que ele escolheu, esse trecho foi esse. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação.
Nesse contexto, é uma carta que Paulo, apóstolo, escreve para Timóteo, seu jovem companheiro, incentivando-o a manter-se firme diante das dificuldades. Paulo já se encontrava preso, porque ele foi condenado, Ele foi um dos grandes apóstolos de Cristo, divulgador da sua palavra, e deixou isso em vários lugares. E ele escrevia diversas cartas para reforçar o entendimento, a compreensão. E ele é um apóstolo, particularmente, admiro muito a história dele. Antes ele era Saulo, um soldado muito disciplinado e combatente. Ele perseguiu muitos cristãos. E na mesma encarnação ele teve duas vidas, Saulo e Paulo. Ele se transformou, ele pegou toda aquela tenacidade dele, a disciplina, e colocou a favor de Cristo. E ele foi um dos apóstolos de Cristo que mais divulgou a sua palavra. E aí, ele está preso, mas em nenhum momento ele se deixa dominar pelo medo, mesmo sabendo aquilo que estava, até porque ele tinha conhecimento de causa, ele apedrejou várias, deu sentença de morte para vários cristãos, inclusive amigos próximos dele, e ele inclusive executou. Ele sabia exatamente o que ele iria passar, mas em nenhum momento ele se deixou temer, ele não deixou o medo dominar. E ele escreve isso nas suas cartas. Ele lembra que o medo, ele não é um dom de Deus, e sim a fortaleza, o amor e o equilíbrio. Então ele ajuda a tirar o foco e mostrar aquilo que interessa. Mas vamos à lição de Emmanuel, que Emmanuel desenvolveu a partir dessa narrativa de Paulo. Então ele começa: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Ou seja, recursos para a gente crescer, se levantar, se melhorar e se conectar ao alto existe. Não falta a ninguém. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Ou seja, qual é o terráqueo que não tem problema, que não tem desafio? Isso pertence ao nosso planeta Terra. Isso faz parte do campo energético de nosso planeta, porque nós ainda somos seres que precisam ser desafiados pela vida para a gente se movimentar. Muitos, grande maioria de nós, ainda somos seres que nos movimentamos conforme as circunstâncias externas, elas que nos movimentam. Poucos de nós conseguem se desafiar internamente, agir de uma forma a partir da iniciativa própria, não reagindo, mas agindo diante da vida. Então, às vezes a gente precisa da dor para a gente se movimentar, em busca de alguma mudança de comportamento, de atitude. Às vezes a dor precisa visitar o nosso corpo para a gente ir no médico, ver o que está acontecendo, mudar algum hábito. Então, nós somos ainda seres pequeninos que estamos nesse estágio e que faz parte da nossa morada. E ele vem nos lembrar. A ignorância, ela pede instrutores. A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos.
Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Como que nós vamos poder nos transformar ainda mais em luz, evoluirmos se a gente às vezes corre do que nós viemos fazer aqui, do nosso propósito divino? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Isso é tão importante porque muitas vezes a gente se esquece de que Jesus não vai bater na nossa porta. Ele não vai tocar campainha para falar: bom dia, eu sou Cristo, Jesus Cristo, vim aqui tirar você do problema que você está. Vim salvar você de onde você se colocou. Cristo age através das circunstâncias, a espiritualidade de Deus, né? Através das circunstâncias, através das pessoas. Ele usa a nós e todo o resto da natureza para nos auxiliar. Então, aqui ele está chamando a nossa atenção. Se a gente não para prestar atenção no nosso crescimento espiritual, como é que nós vamos ser instrumentos da melodia do bem no mundo? Nós somos responsáveis pela evolução nossa e do mundo onde nós vivemos. Nós fazemos parte, nós somos agentes de transformação. É preciso que a gente saia do automatismo da vida, que a gente acorde. E é isso que eles vêm trazer com várias lições, para que a gente possa aproveitar esse pedacinho da nossa existência aqui como encarnados, que é a vida terrena. Porque ela passa muito rápido, é um piscar de olhos. E a gente precisa aprender a viver, a não se perder no automatismo da vida, no almoçar e esperar o jantar, no reagir ao que a vida coloca diante de nós. É preciso que a gente entenda e compreenda que a nossa existência ela tem um propósito para conosco, sobretudo, porque nós entramos sozinhos nesse mundo e nós sairemos sozinhos, vivendo numa comunidade, vivendo num mundo social. Mas cabe a nós desenvolvermos a nossa musculatura espiritual, desenvolvermos os valores do espírito, que esse nós vamos levar, esse nós vamos integrar ao nosso patrimônio espiritual. O restante é desapego, é a gente deixar para trás. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos, nós somos os instrumentos de Cristo nesse mundo para tocar a melodia do bem. Como nós estamos diante desse propósito? O homem ele foi feito para evoluir. Quando a gente tiver dúvida, basta a gente olhar a natureza. Lá na escola a gente aprendeu a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela está em constante movimento, em constante evolução. Nós também. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os erros do passado, aquilo que nós temos maiores dores, dificuldades às vezes de lidar, podem se transformar no fermento para o nosso crescimento. Assim como é o adubo, que é o excremento, se transforma em adubo para as plantas. E as plantas não param de crescer. Elas carregam em si uma sementinha de uma planta, de uma árvore gigantesca, de um ipê. É pequenininha, mas ali dentro tem uma árvore gigantesca, só esperando ser plantada, para que aquela natureza haja dentro dela. Assim somos nós também. Mas muitas vezes nós não nos colocamos num solo fértil. Nós nos esquecemos dessa natureza que nós temos de evoluir, de crescer. E aí a vida nos convida a nos movimentar. Porque a gente estagna.
A gente se perde nas ilusões do mundo, nos compromissos diários aqui, e a gente se esquece dessa parte espiritual, que é a principal, que é a nossa evolução, que é nós crescermos, desenvolvermos o nosso melhor, fazermos aquilo que a semente que está lá dentro do nosso coração se desenvolva e traga para a vida tudo aquilo que nós já temos e que pode florescer. Então a gente precisa, às vezes, fazer podas, dar espaço para que essa parte espiritual venha e dê passagem, para que a gente possa brilhar e lembrarmos de que nós somos instrumentos do Cristo aqui. Aqui é o momento da gente exercitar. Aqui é o momento da gente escolher exercitar isso. Porque lá no plano espiritual é a lei da sintonia. Aonde nós estamos, aonde estão os nossos pensamentos, aonde está o nosso coração, aí nós estaremos. Se a gente parar, dar um passo para trás e pensar com mais clareza, olhando para nós como se fôssemos terceiros, será que a gente ia gostar das companhias que nós estamos cultivando através da nossa vibração, do nosso campo energético, das nossas preferências, dos nossos pensamentos que ficam ali repassando e às vezes a gente nem percebe? Será que a vibração que nós estamos emitindo, nós iríamos gostar de estar junto de nós mesmos? No plano espiritual, quando o nosso corpo não estiver mais presente, formos só espíritos, nós vamos gostar de onde nós vamos estar pela lei da sintonia? Porque ali não tem escapatória. Lá é sintonia. Lembra lá do filme de André Luiz, Nosso Lar? Ele era um médico, assim que ele desencarnou, ele já foi para o umbral e ficou muito tempo ali. Ele sintonizou com aquela energia, com os medos, com as culpas, com o remorso, com as dores, e ali ele ficou. Foi só quando ele se cansou e fez uma oração, um pedido com todo o seu coração, com arrependimento, no sentido de eu quero sair dessa sintonia, me ajuda, eu não quero mais estar aqui nessa estação, ele foi imediatamente recolhido e levado para o nosso lar. E lá ele foi reabilitado e começou a trabalhar. E é assim que funciona. É o livre-arbítrio. Durante muitos anos, inclusive posteriormente, ele tem um episódio em que ele volta para lá por conta dos pensamentos e sentimentos dele. Ele se reconecta com aquele lugar e ali ele compreende a lei da sintonia. E aí ele dá um passo para trás, respira, num episódio de ciúmes, de raiva que ele tem, entende que aquele lugar não lhe cabe mais, que ele pode sair daquilo ali, e aí ele solta. E ele treina novos valores, novos comportamentos, novos pensamentos e sentimentos. E é isso. Nós estamos aqui para treinar como se fosse uma academia, uma musculação. A gente vai treinar com obstáculos, com problemas. Aquilo ali é o peso, né? Que a gente vai em determinado aparelho fazer musculação. Os problemas, eles nos desafiam, eles fazem com que a gente cresça, busque recursos para ficar maior e mais forte do que aquilo, e já ir para o próximo patamar. E aqui, ele, através dessa lição, Emmanuel nos convida a analisar. O medo, ele vem nos paralisar. Medo da crítica, do fracasso, da rejeição. Muitas vezes nós usamos desculpas, não sei o suficiente, não sou digno, é muita responsabilidade, muitos argumentos que nos deixam nesse lugar do medo sem que a gente perceba. Mas onde há temor, não há entrega verdadeira ao Cristo. Nós estamos desconectados dessa energia, porque o amor nos impulsiona a servir, mesmo diante da ingratidão ou da frieza.
O amor não espera aplausos, ele semeia silenciosamente. Quem ama vence o medo porque age pelo outro. Porque, na verdade, não é pelo outro. Eu não estou fazendo pelo outro. Eu estou fazendo por mim, por Cristo, pela minha evolução. Eu não vou ajudar o outro só por conta do outro. É pelo burilamento da minha alma, pelo desenvolvimento dos meus valores. Eu faço isso por quem eu quero me tornar. Não é esperando a reação do outro, o aplauso do outro, a gratidão do outro. Isso é um aprendizado que o outro vai precisar desenvolver. A minha parte cabe o meu desenvolvimento, o meu crescimento, o meu olhar, para que eu possa extrair de mim o meu melhor. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos, suspeitosos? Como que nós vamos nos desenvolver se a gente não se envolve nesse trabalho de nos burilarmos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Emmanuel. Aqui eu coloquei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o item 4, que vai falar o seguinte: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. A fé é virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes a idades das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai, trabalhai, burilai o coração, os valores eternos do nosso espírito. E por que será que os espíritos nos convocam tanto para trabalhar? É porque quando a gente vai para o trabalho, independente de qual ele seja, na seara espiritual, com essa tônica,
a gente sai um pouquinho do nosso mundo. As dores que nos cercam e que às vezes elas até nos cegam para a solução, a gente sai daquilo ali, é como se dessemos um passo para trás e a gente entra em contato com o mundo, com as pessoas, com a realidade. A gente às vezes consegue ver que a dor do outro é muito maior que a minha. O trechinho, o deserto do outro é maior que o meu. Talvez eu não desse conta de lidar com o deserto do outro. Não tivesse os recursos necessários e talvez eu não tenha. Mas nesses momentos eu posso aprender com a inteligência emocional do outro, com a forma como ele lida com a vida, como ele enxerga a vida. Eu posso utilizar isso como um recurso que sabe-se Deus quando eu vou usar. Mas eu posso perceber também que, de repente, a minha vida é mais leve do que eu imaginava. Eu estava colocando carga, eu estava colocando um olhar, uma perspectiva mais pesada. Assim a gente cresce. Quantas vezes no trabalho em que a gente realiza, nas salas mediúnicas, a gente olha e percebe, poxa, eu tenho esse padrão de comportamento, eu tenho esse padrão de pensamento. E isso, infelizmente, trouxe uma enfermidade a esse meu irmão. Vou buscar corrigir isso dentro de mim, para que eu torne a vida mais leve e eu não precise passar por um aprendizado desse tipo. Porque as doenças do corpo, elas começam na parte energética. E nos nossos pensamentos, os nossos sentimentos cultivados por anos e anos, vidas e vidas. Aquela energia, ela faz parte do nosso perispírito. Ela faz parte do nosso corpo espiritual. E o nosso corpo muitas vezes está pronto para expurgar aquela energia que já não precisa mais. A doença nos visita. E às vezes nós temos muita dificuldade de lidar com esse momento. Então é importante que a gente desenvolva os valores do espírito, novos pensamentos, sentimentos e comportamentos, enxergue a vida por outra perspectiva. Eu coloquei aqui, essa imagem é uma imagem clássica. O que vocês estão vendo aqui? A moça com o chapéu, com o narizinho, o colarzinho, a orelha ali, o cabelo? Ou a senhora que está ali, com os olhos meio triste, com a boca fininha? Uma só imagem, duas perspectivas, duas imagens. Depende da forma como eu olho, depende do ângulo, depende do que eu vi. Percebe que a vida ela pode ser assim? Depende do jeito que eu olho para as coisas? Depende de aonde está o meu olhar, qual é o meu foco? Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a outra imagem, porque o meu foco está ali, o meu cérebro fixou naquilo ali. E assim somos nós. Às vezes a gente está tão associado à nossa dor, a uma dificuldade, a um problema, a gente não consegue enxergar uma outra perspectiva para enxergá-lo de uma forma diferente. Aí vem o trabalho. Aí vem essa doação, o servir, sair de si mesmo para trabalhar em prol do outro, que na verdade o maior beneficiado sou eu, porque eu mudo a perspectiva, eu mudo o meu olhar. E aqui eu trouxe do livro Céu e Inferno, da segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Essa é a lição de senhor, vou falar Samson, tá? Samson, sei lá. Não sei se ele é francês, não sei qual que é a origem dele. Mas esse senhor, ele estava adoecido, ele já era mais velho, e ele sabia que os dias dele partir já estavam próximos. E ele frequentava um grupo, e ele então pediu ao grupo, fez uma carta e solicitou que quando ele partisse, eles evocassem a presença dele depois, que ele queria relatar como que era lá. E eles assim fizeram. Então vamos conhecer a história dele. Então o pessoal convocando, evocando ele: meu caro senhor Samson, é para nós um dever e um prazer
evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. E ele respondeu: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder se comunicar. Agradeço-vos vossa bondade, vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Estáveis tão doente que podemos, penso eu, perguntar-vos como estáis agora? Ainda sentes dores? Que sensação experimentais comparando vossa situação presente com a de há 2 dias? Aí ele respondeu: minha posição é bem feliz, pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado e novo em folha, como dizeis aí. A transição da vida terrestre à vida dos espíritos tinha no início tornado tudo incompreensível para mim, pois ficamos às vezes vários dias sem recuperar nossa lucidez. Mas antes de morrer, eu fiz uma prece a Deus e lhe pedi para poder falar com aqueles que amo, e Deus ouviu-me. Ao fim de quanto tempo recuperastes a lucidez de vossas ideias? Ao fim de 8 horas, Deus, repito-vos, me dera um sinal de sua bondade. Ele me julgara suficientemente digno e nunca poderei agradecer-lhe o bastante. Estais bem certo de não ser mais do nosso mundo e em que o constatais? Oh, de certo que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. Estou forte e muito forte, transformado numa palavra. Vós não reconheceríeis mais o velhote enfermo que devia esquecer tudo, deixando longe de si todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus que radia na imensidão. Gostaria muito de poder falar com meus filhos, pois lhes ensinaria tudo aquilo que eles sempre tiveram a má vontade de não acreditar. Que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e ínfimo resto mortal, tu deves ir para o pó, e eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimavam. Olha essa pobre carne deformada, morada do meu espírito, prova de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santo deu-me um lugar bem merecido, visto que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Conservastes vossas ideias até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante da minha recordação. E meu último pensamento, minha última prece, foi poder falar-vos o que estou fazendo. E depois, pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. Tivestes consciência do momento em que vosso corpo deu o último suspiro? O que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? A vida se rompe e a visão, ou melhor, a visão do espírito se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e levado por não sei qual prestígio, encontramo-nos num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não me dava conta, no entanto, uma felicidade inefável me planificava. Não sentia mais o peso da dor. Tendes conhecimento do que me propõe a ler sobre vosso túmulo? Mal as primeiras palavras da pergunta foram pronunciadas e o espírito responde antes de acabar. Ademais, ele responde, e sem pergunta formulada, a uma discussão que se levantara entre os assistentes sobre a oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, devido às pessoas que poderiam não compartilhar essas opiniões. Vejam que ele já comunicou ainda lá no cemitério. Ó, meu amigo, eu o sei, pois vos vi ontem e vejo-vos hoje. Minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado.
Falai a fim de que me compreendam e que vos estimem. Não temais nada, pois respeita-se a morte. Falai, portanto, a fim de que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença reverenciada. Sr. Samson. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes bem viver. Ela é uma bem-aventurança, se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um valor medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode gozar demasiado sem privar outros do bem-estar e sem se fazer moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. Essas foram as lições que ele deixou. E aí fica a pergunta, fica um convite para a nossa reflexão. Que tal revisitar as nossas resistências, os nossos medos e as nossas justificativas? Que tal a gente olhar para nós mesmos com um olhar de acolhimento, de interesse, e que a gente caminhe, que a gente acolha tudo isso, que a gente ressignifique essas nossas justificativas para que a gente possa caminhar em direção ao nosso melhor. Onde você pode servir hoje? Quem está esperando por seu gesto? Não tema, Deus está contigo. O amor está contigo. Jesus está contigo. E eu deixo essa frase para que a gente possa sempre lembrar e gravar, não apenas na nossa consciência, mas no nosso coração. Deus é bom o tempo todo. Ainda que a gente não consiga compreender a sua vontade, ainda que a gente não consiga compreender a lei da ação e reação, da semeadura e da colheita, ainda que a gente não consiga, neste momento, utilizá-las a nosso favor, que a gente ainda esteja agindo, vivendo na vida como seres, criaturas de circunstâncias externas, em que a vida precisa se movimentar para que a gente possa se movimentar, que a gente possa se levantar do nosso lugar e se antecipar, que a gente possa semear para colher, agir para ter o resultado desejado, que a gente possa ter mais consciência, porque Deus é bom o tempo todo. Às vezes aquilo que hoje nós estamos chateados, frustrados, achando ruim em nossas vidas, é aquilo que vai nos poupar amanhã. Então vamos semear, vamos plantar, vamos ter consciência, vamos sair do automatismo da vida e utilizar as leis da vida a nosso favor, a favor da nossa evolução. Sempre lembrando dessa frase. E diante disso, eu convido com essa imagem para que a gente possa, é uma sugestão para que a gente possa fazer o nosso tratamento, uma imagem que nos traga uma sensação de acolhimento, uma sensação boa, de paz, de leveza. Podem imaginar uma outra situação, uma outra imagem? Entre em contato com a sensação que essa imagem traz. Vamos respirar fundo, soltando todas as tensões do nosso corpo, nos colocando receptivos para o passe e sentindo a energia desse ambiente, uma energia de leveza, de paz, de tranquilidade, serenidade. Vamos receber isso, ainda que a gente não tenha o costume com essa energia, mas vamos dar espaço para isso, para receber isso no nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração. Entregando, sentindo a presença de Cristo
e entregando para Ele todas as suas dificuldades, como se fosse um pacotinho, com vários escritos. Tudo está ali. Os nossos problemas, as nossas dores, os nossos desafios, os nossos medos. Vamos entregar para Ele. E em troca, vamos receber um abraço, o abraço do Cristo. Um abraço extremamente amoroso, revigorante, igual aquele que a gente tinha quando era criancinha e recebia de um ente muito querido, que a gente estava com saudade de um pai, de um avô, de uma mãe. Lembra lá daquele aconchego gostoso na alma, aquele abraço que envolve, que acolhe, que acalma. Vamos sentir essa energia, essa impressão, tomando conta de todas as células do nosso corpo. Pai amado, estamos aqui, seus pequeninos, diante de Ti. Rogamos que possa nos auxiliar a crescer, a sermos melhores. Semeia em nossos corações a Tua luz, a Tua palavra, a Tua vontade. Transforma em nossos corações o solo fértil para que a Tua vontade prevaleça e que a gente possa aproveitar esse trechinho da vida, cumprindo o nosso propósito, com leveza, com paz no coração, com tranquilidade, com a certeza de que você caminha conosco ao nosso lado. Cura todas as nossas dores, cura todos os nossos conflitos, auxilia-nos a resolvermos, a enxergar os recursos necessários para o nosso crescimento. Abençoa nossas vidas, nossos lares, nossos propósitos, nossos sonhos. Abençoa nosso local de trabalho, todas as pessoas com as quais convivemos, todos aqueles que ainda não conseguimos amar ou ter ao menos um bem-querer. Abençoa os nossos inimigos. Dai-lhes a paz que todos nós, como seres humanos, merecemos, ao menos um pouquinho. Acalma o coração de todos nós. Reforça em nossas mentes, em nossos corações, o nosso melhor. Fortalece a nossa parte luminosa, como seres de luz que somos, teus pequeninos, que possamos ser instrumentos de tua paz, de tua luz, de teu amor, aonde nós formos. Nos auxilia, Pai, a ter esse discernimento, essa compreensão daquilo que nós já conseguimos fazer. Nos auxilia a sermos melhores, para que o dia em que formos chamados para a espiritualidade, possamos fazer uma prece, conectando a Ti, com o coração cheio de alegria, de paz, de leveza, gratos pela experiência da vida, grato por quem nos tornamos, pelos valores que cultivamos, pelos aprendizados que fizemos. Dai-nos a consciência para que a gente possa aproveitar o melhor da vida no nosso aqui e agora. Abençoa também, Pai, todos os lares desse planeta, que amorosamente nos acolhe, que renasce, renova as energias, mesmo que muitas vezes a gente não contribua para isso com Ele, mas ainda assim, Ele é o nosso lar. Acolha todos os corações necessitados, todos aqueles que buscam um pouquinho de paz. Dai a paz a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Auxilia a cada um que possa buscar a Ti,
dentro do coração. Porque Deus não está fora de nós, Ele mora em nós. Nós fazemos parte, nós somos pequeninos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele enxerga a vida através de nossos olhos, que Ele possa transformar os nossos corações, para que a gente possa enxergar melhor a cada dia. E que traga a paz, a leveza ao nosso planeta, à nossa morada, abençoando cada lar, trazendo o pão a cada irmão necessitado, trazendo a paz, a leveza a todos os corações. E que aquilo que a gente já conseguir fazer, Mestre, em direção à Tua luz, o serviço que a gente já conseguir fazer, auxilia-nos a enxergar a oportunidade, para que nós possamos ser melhores. Deus pequeninos, tropeçando nos desafios, nas dificuldades, nos sentindo minúsculos muitas vezes, mas nós temos a certeza que você está conosco e que Deus é bom o tempo todo. Uma boa semana a cada um de nós, com muita leveza, com muita paz, que possamos guardar esse sentimento, esse tratamento dentro do nosso coração, em cada célula do nosso corpo, e possamos construir uma semana de muito aprendizado. Que assim seja.